Ni hao, pessoas que vão em podcasts ao redor do Brasil contando histórias que não fazem muito sentido. Tudo bem com vocês? Cara, toda essa semana esse senhor me dá conteúdo, né? A gente fica feliz, né? Vamos lá. A China é estruturada em cidades de grau 1, 2, 3 e 4. Tá? A minha cidade, Hefei, é cidade categoria 3. Xangai, Beijing, Shenzhen, Chongqing, Chengdu é categoria 1. Ô, irmão, o cara trabalha para uma empresa chinesa, o cara não sabe nem falar os nomes direito, né? São 3 categorias. 3 categorias. Nível 1, 2, 3, né? E Chengdu não é categoria 1. Guangzhou é. Guangzhou é categoria 1. É a cidade que eu moro, tá? Por quê? Porque essas cidades são as mais antigas. A cidade que eu moro hoje, ela tá fazendo negócios há 2000 anos, cara. Sabe? Então, assim, são cidades que têm uma história muito, muito, muito antiga, né? Já tem aí uma população grande por muito tempo, então é por isso que eles têm isso aí. Aí no Brasil tem o quê? Tem capital, tem região metropolitana, tem cidade média, tem cidade pequena, é a mesma coisa, sabe? É a mesma coisa. Só que aqui eles usam um número 1, 2, 3. E é isso aí. Elite. Todo mundo quer ir nessa cidade. É elite. São as cidades mais ricas da... Todo mundo quer ir nessas cidades. É mentira, né, cara? Porque a maioria das pessoas da China nem mora nessas cidades, cara. Olha, você entendeu o nível da maluquice? A maioria das pessoas da China, coisa de 900 milhões de pessoas, não mora nessas cidades. Eles não querem ir para essas cidades, cara. Pelo amor de Deus, mano. O cara fala isso, tipo, essa informação ele tira, sei lá de onde, né? Da China. 20 milhões de habitantes, 30 milhões de habitantes. Quando você mora numa cidade categoria 3, Hefei, e você quer mudar para uma cidade de categoria 2, Nanjing. Nanjing Nan é sul, é capital do sul, Jin é capital. Beijing, Bei é norte, é capital do norte. Então, Beijing, capital do norte, Nanjing, capital do sul. Nanjing é uma cidade de 13 milhões de habitantes, super rica, tem 4 Hermès naquela cidade, linda. Assim. Nossa, tem 4 Hermès. Isso é referência de alguma coisa, né? Tem 4 lojas da Hermès. Cidade. E é categoria 2. Eu tenho o cara que cuidava da gente, na Jaque, ele saiu da Jaque, foi trabalhar na Dili e ele foi para Nanjing, categoria 2. Funciona assim, para mudar. Primeiro, você tem que mostrar que você conseguiu um emprego. Se você não consegue emprego, você não consegue mudar. Segundo, 1 ano para ver se a empresa fica com você no trabalho ou não. Então, durante 1 ano, ele morou longe da família. Ele ia final de semana de trem. Eu não faço ideia do que ele tá falando. 1 ano para ver se a empresa fica com você no trabalho, cara. Ele tá falando o quê? De experiência? Assim, aqui na China, as empresas negociam essas coisas em contrato, tá? Então, tem contrato que são 3 meses, tem contrato que são 6 meses. Eu sei lá o que esse cara negociou no contrato dele. Não quer dizer que na China inteira o tempo de experiência seja 1 ano, né? Isso não, cara, pelo amor de Deus, mano. O maior problema com esse cara aí, esse Habibs, é que ele fala com uma propriedade absurda, sabe? Absurda. E ele fala besteira com uma propriedade absurda. Depois de 1 ano, você recebe uma carteirinha e teus filhos e tua mulher têm autorização para morar na cidade. Então, você pode pôr eles na escola, você tem hospital, você tem tudo. Senão, você não pode. Então, como é que você faz para desenvolver Shenzhen? Olha, eu vou ser bem sincero que eu nunca ouvi essa fita aí, tá? Eu nunca ouvi falar dessa fita aí. Que tem que esperar 1 ano para receber carteirinha. Cara, eu nunca ouvi falar disso aí. Até sabe por quê? Porque como eu falei na live ontem, né? Eu trabalhava com gente que o Hukou deles tá em outra província. E os caras têm acesso, mano. Tem acesso lá na cidade que eu morava, a hospital, educação, sabe? É assim, é difícil, cara, entender. De onde é que os caras tipam essas informações? Eu sei que algumas províncias e algumas cidades têm regras diferentes, ok? Ok. Então pode ser, tá? Pode ser que Nanjing tenha alguma regra diferente.
Aí o problema é o cara falar que na China é assim, entendeu? Porque até onde eu sei, onde eu trabalhava, não é. Tá? Não é. Então, assim, pode ser que Nanjing seja? Pode. Mas pode ser que não. Não sei. Mas a China inteira não é assim, sabe? Ou Hefei, porque Hefei eu vi acontecer. Hefei, quando eu fui lá a primeira vez em 2009, 2008, tinha 5 milhões de habitantes, hoje tem 9. E eles constroem as avenidas, Então, a avenida lá é assim, as 2 pistas externas é para bicicleta. Depois você tem um canteiro central com flor, árvores e tudo. Você tem duas pistas de cada lado para ônibus, porque senão quando o ônibus parar no ponto você não consegue. E depois você tem as pistas centrais, 4 ou 5 para os carros. Isso é uma avenida de Hefei. Que isso? Mas isso como ele falou, isso é pelo menos ele tá falando certo, né? Isso é em Hefei. Porque na cidade que eu morava, por exemplo, é nível 3 e não tem essas fitas aí. Bicicleta, moto, anda com os carros ali, é uma loucuragem. Em Hefei deve ser assim. Eu me lembro, eu testava carro lá a 180 por hora, testava os carros chineses, tudo. Eu fazia loucura naquelas. Então, o cara admite que infringir a lei tá tudo certo, né, cara? É isso aí, né? Parabéns. Aí eles fazem a avenida, depois eles fazem um shopping center, uma escola, um hotel, prédio, etc. E depois ele abre inscrição. Cidade de Hefei admite 10 mil pessoas para morar em tal bairro. E a China inteira, de categoria 4, manda currículo por internet. E você tem um RH do governo que fala, gostei desse daqui, esse está convidado para vir morar para cá. Gostei desse daqui, não vem não, porque não fez uma faculdade boa. É assim que funciona. Mano, pelo amor de Deus, cara. Ai, cara. Não, mano. Que é isso, maluco? Que é isso? As empresas, tá? Tirando que essas cidades, elas têm muita gente, por exemplo, Hefei tem 9 milhões de habitantes, como ele falou, e ao redor de Hefei tem outras cidades grandes. Tirando isso, né, as empresas, quando elas querem contratar gente, elas vão nas cidades menores mesmo, né, em qualquer outra cidade que tem muita gente, que tem muita mão de obra, e elas mesmo contratam. Ou então empresas de recrutamento fazem isso. Empresas de recrutamento. RH do governo. Imagina, o governo tem um RH para fazer isso, cara. Ficar controlando. Não, fulano, você vem porque você fez uma faculdade boa. E a galera que não fez faculdade? E a galera que vai montar a máquina de lavar roupa? Vocês entendem que não faz sentido isso aí que o cara tá falando? Não faz sentido, cara. Tem muita empresa de recrutamento, muita. E essas empresas de recrutamento vão pelo país inteiro trazendo gente para trabalhar. E é isso aí. E aí as empresas vão analisar o currículo como qualquer empresa analisaria no Brasil. Não é o governo que decide. Não, fulano, você não pode ir, sabe? Cara, meu Deus do céu, mano. Que bicho, cara. Caraca. Então qual é a vantagem disso daí? Não sei, porque não existe. Você não tem comunidade, favela, tal, você não tem. Não tem uma periferia do lado de Shenzhen. Zero. É mentira, cara. Porra, isso é mentira, mano. É isso que acontece quando o cara vem pra cá. Quando o cara vem pra cá e vai nas cidades grandes, vai só nos centros. É claro que tem periferia em Shenzhen, cara. Tem bairro pobre em Shenzhen, que é o bairro dos trabalhadores, irmão. Tu acha que todo mundo mora num bairro rico em Shenzhen? Todo mundo mora em Shekou, que é o bairro internacional lá, que é onde os estrangeiros moram, sabe? Pô, irmão, não. Aqui na minha cidade, eu fui lá, sabe? Fiz um vídeo visitando igreja, nesse canal que tá passando aqui, ó, meu canal de vlog, tá? Sigam lá depois. Tá? Eu visitando igrejas, mesquita, templos, etc, né? Aí eu passo literalmente por um bairro mais pobre, que seria mais periferia. Porque tem, cara. Tem periferia. O que não tem? Favela. Isso é uma coisa bem diferente. Quando eles falam, não tem comunidade. Claro que tem, cara. Eu morava numa cidade nível 3, e no centro da cidade tinha uma comunidade, porque era um bairro antigo, que eles chamam de vila aqui, né? Que era uma vila que o pessoal resolveu não vender as casas deles para se mudar. E é uma comunidade. Então tem comunidade.
Tem bairro pobre. O que não tem é favela. Favela, como no Brasil, realmente não tem. Um dos motivos é esse controle da movimentação na China. Como eu já falei várias vezes, esse controle é centenário, né? Não é, o Partido Comunista Malvado criou o RUCO. Não, cara, isso é uma parada que já tem pelo menos uns 3.000 anos de formas diferentes, operando de formas diferentes, sabe? Então, tem, gente, tem bairro pobre, tem vila, tem comunidade. Zero. Isso é mentira. Você não pode mudar. E... Que é mentira, cara. É tão mentira, olha só, é tão mentira, é tão fora da realidade que é o seguinte. Um dos motivos dos operadores morarem nos dormitórios das fábricas, tá? Um dos motivos é porque essa galera, antigamente, quando o RUCO era realmente muito pesado, essa galera, quando ia trabalhar numa empresa, eles não conseguiam transferir o RUCO. Quando não transfere o RUCO é tipo uma declaração de residência. Quando não consegue transferir, aí sim, o cara não conseguia alugar um apartamento, por exemplo. Tá? Não conseguia. E naquela época, ali anos 80 e 90, era muita várzea, né? As fábricas contratavam a galera, né, no fio do bigode, sabe? Não tinha contrato, era muita várzea. Então o cara não tem contrato, como é que ele vai justificar um aluguel? Então as empresas começaram a construir dormitórios para os caras poderem morar lá. Então sim, as pessoas se mudavam, sabe? Só que sempre tem um jeitinho, irmão. Sempre tem um jeitinho. Outra vantagem, por exemplo, quando você tem uma inundação na Índia, por exemplo, o ano que eu estava lá falando com esse subprefeito, teve uma monção muito forte no sul da China, no sul da Índia, e ele falou, em uma semana chegou 500 mil indianos, a Índia tem 1,5 bilhão de habitantes, para Mumbai, no teto dos trens. Esse pessoal chega aqui, eu não tenho onde pôr, eu não tenho esgoto, eu não tenho água, eu não tenho comida, eles ficam acampando na cidade, porque o que você quer que eu faça? Aí ele fala, na China é proibido, lá você consegue administrar a cidade. Então, como é que funciona quando você tem uma inundação na China? O maior exército do mundo é lá, eles têm 3 milhões ou 4 milhões de pessoas no exército. Faz favor, vocês que estão com o tempo sobrando aí, checa aí na Wikipédia para mim se o tamanho do exército da China é esse mesmo, porque eu acho que não é isso tudo não, tá? Eu acho que não é 3, 4 milhões não. O exército vai lá, ajuda a colocar, e eles fazem crowdfunding pela internet. Mas como tem 1,5 bilhão de habitantes, se cada um der $1, é uma puta grana. Dá um monte de dinheiro. Eles botam dinheiro e eles... Mas você fica lá. Você não viaja, não. Você fica lá. Eu vou cuidar de você, mas você fica aí. $2 milhões na ativa. Tá bom, aí, ó, 2 milhões na ativa. É o que eu imaginei, porque eu me lembrava de um número mais ou menos assim. 3, 4 milhões era um número muito estranho para mim. Tem uma enchente na cidade. O que faz? As pessoas se mudam da cidade? Eu não... Como assim, cara? As pessoas se mudam das cidades? A pessoa simplesmente abandona a cidade. Ah, teve uma enchente, vou largar tudo e vou embora. Vou embora para outra cidade. Eu não consigo entender esse raciocínio, cara. Aí você não pode sair daí. Talvez a pessoa não queira, porque a família dela tá ali, né? Porque normalmente os chineses, de modo geral, os chineses, eles moram muito próximo da família. No mesmo prédio, inclusive. Ou, na roça, eles constroem uns prédiozinhos de 2, 3, 4 andares e mora todo mundo junto. Então não é simples assim, sabe? É uma outra mentalidade. E sim, o exército ajuda, né? O exército, voluntários, etc. Isso aí de vaquinha, nunca ouvi falar dessa fita de vaquinha. Então tem 3, desse Youku, tem 3... Youku! Ai, Youku! Youku, hein? Youku que é bom nada, né? Youku é o nome de um serviço de streaming na China. Tá? RUCO, cara. Coisas que permitem migração interna na China. Só 3. Só 3? Uma, você tem que arrumar emprego. Aí você pode mudar depois de 1 ano. Primeiro você vai 1 ano, bababá. Segundo... Você só pode mudar depois de 1 ano. Mas como assim, cara? Você arrumou um emprego, você pode se mudar pro emprego. Entendeu? Você pode se mudar pro emprego. Como assim que só pode mudar depois de 1 ano? Não faz sentido. Gente, não é assim, ó, uma coisa que tem me irritado muito nesses podcasts é não ter uma pessoa com 2 neurônios funcionais e pensar, pô, mas peraí. Não é possível, irmão. Quando você casa, você pode ir na cidade da tua mulher ou a tua mulher pode ir na cidade do homem. Mas quando você é de uma cidade pobre,
o homem ou a mulher da cidade rica não vai casar com você. Como é que você vai conhecer? O cara acha que nós estamos vivendo? O cara acha que nós estamos vivendo nos anos 80, irmão. Como é que a mulher vai conhecer, assim? É porque, assim, as pessoas dentro da China não viajam, não tem internet, não tem aplicativo de namoro, não tem casamenteira, porque aqui casamenteira é uma parada forte. Não tem, sabe? Não tem, isso não existe. Não existe. Só casa o pessoal da roça com o pessoal da roça, o pessoal da cidade grande com o pessoal da cidade grande. Meu Deus do céu, cara. 2025, a China botando drone humano, fazendo drone e bombeiro, e o cara falando que só casa roceiro com roceiro. Pô, pelo amor de Deus, cara. Conhecer. A terceira faculdade. Para você entrar em faculdade, você pode estar em qualquer lugar da China, você entrou na faculdade, você vai. Então, o que acontece? Nossa, que bom, né? Você entrou na faculdade, você vai, né? Que bom, né? A competição na China, para você entrar na faculdade, é absurda, né? O ITA aqui é fichinha. Você não tem ideia o que é a competição. Eu vejo os meus... Ó a comparação, gente. Ó, pelo amor de Deus, cara. Ó a comparação. O ITA é fichinha. É claro, né, que é fichinha, claro. É claro que é fichinha. A minha província tem metade da população do Brasil, irmão. Porra. É o que eu falo. Esses podcasts, cara, boa parte desses podcasts, a galera que tá ali, eles estão, sei lá, eles devem estar no Tinder, no Instagram, porque ninguém presta atenção. Não tem como comparar a competição do ITA com a competição da Tsinghua, sei lá, não sei quem comparei com o ITA, acho que a USP compararia com a Tsinghua. Mas assim, não tem como, cara. Não tem como. Eu moro numa província de 110 milhões de pessoas. É óbvio que vai ter uma concorrência gigante, sabe? Então, todo ano entra mais de 10 milhões de pessoas na universidade, cara. É muita gente. Os meus amigos chineses têm filhinhos de 1 ano, 5 anos, 10 anos. O cara que cuida da gente, que é meu amigo, ele tem uma filhinha de 13 anos. Ela estuda de manhã, à tarde e à noite. Ok. Ela tem aula de noite. À noite? À noite. Não, eu tenho um amigo que ele estudou muito tempo lá na China, ele veio pra cá e ele falou assim, cara, eu não sei porque o brasileiro reclama da FUVEST, é tão fácil passar, eu já passei em 4 cursos. Ele falava assim comigo. Assim. Porque aqui realmente tem essa... Por conta dessa competição, não é só na China, tá? A Coreia do Sul, Japão, é a mesma coisa. É a mesma maluquice de estudar que nem um retardado e depois sai da faculdade e fica todo mundo depressivo. Aí vai trabalhar no Starbucks porque não quer usar muita cabeça para trabalhar. Então, assim, isso é realmente a realidade da Ásia, tá? Não é só da China. E os pais puxam muito isso, tá? A minha professora de chinês estava falando que os pais ficam comparando as notas das crianças, cara. Os pais ficam checando a nota das outras crianças para ficar comparando, porque a minha criança é melhor, a minha criança é melhor. Aí eu falei para ela assim, no Brasil não tem isso aí, sabe? E ela, tá, mas como é que vocês sabem se vocês são bons? Tem uma média, né? Tem 7 para passar e o máximo é 10. Você compete consigo mesmo, né? Não tá competindo com as crianças. Até porque essas crianças, nem sabem onde é que essas crianças vão estar no futuro, né, cara? Imagina, eu, quando era pequeno, meus pais competindo com os outros moleques que estudavam comigo na escola, lá em Santa Catarina, e hoje eu tô na China, essas pessoas estão em outros lugares, sabe? Não faz sentido, cara. Então, eu falo dos chineses, né? Os pais chineses. Eles se preocupam com umas paradas que não faz sentido. Não faz. E eu tava falando isso pra minha professora mesmo, de, pô, como é que os teus pais preocupados contigo e comparando, e hoje, né, tu se tornou uma professora, dando aula, que tu não tá competindo com teus colegas de infância. Sabe? Jura? E aí, uma vez, numa das minhas viagens na China, eu fui no interiorzão, ver uma fábrica de trator, que eu queria trazer trator pro Brasil. Lá vem. Então, eu aterrisei lá no... Ó, essa vila que vocês estão vendo aqui é fake, tá? Isso aqui foi criado para turista, tá? Isso aqui não é uma parada que os chineses moravam e aí, nossa... Não. Isso aqui é só para turista. No interiorzão, pé da Mongólia. A gente andou de carro. Inclusive, eu queria um dia, porque é muito bonito à noite, mas é só para turista mesmo. E eu sempre converso com os caras. Escuta, como é que é? Você tá feliz? Você não tá feliz? Você fala o que lá? Inglês. E com certeza os motora lá no interior da Mongólia, com certeza fala inglês, né? Com certeza. Como é que você tá? Você tá feliz de estar aqui? Como é que tá a tua condição? Como era? Ele falou, olha, eu vou te contar. Eu tô muito feliz.
Eu tô numa cidade de categoria 4, que todo mundo fala das categorias das cidades lá. Ai, mano. Eu moro aqui faz 6 anos, tá? Essa conversa de categoria de cidade, não, assim, comigo, tá? Comigo. Na minha experiência, isso é uma não conversa, sabe? Ah, não conversa. Claro que tem aquela coisa de, eu moro em Pequim, eu moro em Guangzhou, eu moro em Chongqing, que são cidades grandes, né? Sempre tem, né, cara? Sempre tem. Mas, assim, na minha experiência, essa fita aí de, eu moro numa cidade 4, cara, nobody cares. Mas eu tô muito feliz, mas daqui 1 hora eu te mostro. 1 hora depois, a gente tá de carro numa autoestrada, 2 pistas de cada lado, não tinha ninguém. Que eles fazem infraestrutura lá. Aí o cara falando, você tá vendo aqueles buracos lá? Tinha uma montanha com um monte de buraco. Minha família morava numa dessas cavernas. Isso era comum mesmo. Eu passei fome quando eu tinha 6, 7 anos, eu ainda lembro. Hoje eu tenho uma casa e tudo. Então eu sou muito grato. Isso é verdade. Então, o chinês que mora na região mais pobre, ele espera o desenvolvimento chegar até ele, porque vai chegar. Como é bom o socialismo chinês, hein? Como é bom o socialismo chinês. Assim, essa parte aí realmente é verdade. Tá? A galera que passava fome 2 gerações atrás, os avós passavam fome e os filhos hoje andam com carro que custa 500 mil. Tem 2 apartamentos, filho na universidade, sabe? A gente vê essa mudança gritante em 2 gerações, assim, é absurdo. Tá? Mas ainda tem gente que mora em caverna na China. Mas eu acho que, se eu não me engano, é gente que preferiu ficar morando lá, tá? Essa conversa, eu não sei se essa conversa que ele teve com esse cara é real, mas eu já tive conversas assim e realmente é assim, né? A galera fala, pô, um dos caras que trabalhava comigo, um dos gerentes que trabalhava comigo, a situação dele era essa. O avô dele meio que estava ali envolvido com a Revolução Comunista, né? E o pai dele era anticomunista ferrenho, mas vieram de uma vilazinha lá do meio do nada, sabe? O avô dele plantava arroz, sabe? Aquela coisa da China mais antiga, né? E hoje o cara trabalhava na nossa empresa, o cara tinha um mestrado pela Tsinghua, que é a melhor universidade da China. Ele tem um carro, a esposa tem outro carro, carros novos, a filha fazendo universidade aqui de música aqui em Guangzhou. Tipo, é uma mudança gigantesca, assim, em 2 gerações. Isso realmente, essa parte aí realmente existe, tá? É inevitável, então, assim, né? É inevitável, vai chegar. Então, não é inevitável. Não é inevitável. É o Partido Comunista Chinês que é inevitável, né, cara? assim, é uma coisa completa. A gente não consegue entender isso daí. Como você impede a pessoa de mudar? Mas como é que você controla a migração quando você... Cara, porque isso aí, né, essa fita era coisa dos anos 80, anos 90, né? Hoje, 2025, essa realidade do Hukou aí, impede de mudar. Isso não é mais assim, cara. tem 1,5 bilhão de habitantes? Vai todo mundo para Xangai. Você tem que controlar. Num país grande, que tem muita população, se você não controlar a migração, que é o caso da Índia... Que é o que acontecia, né? Realmente era assim. Era assim. Hoje já não é mais. Você tem problemas gigantescos quando, de repente, você tem 200 mil pessoas que chegam. Então, você fala, pô, você não tem liberdade? Não, você pode ir e vir, mas morar não pode. Até pode. Você não vai ter nada. Você não vai ter hospital. Se teu filho ficar doente, o hospital não deixa você. Você chega no hospital na China... é mentira. E eles te pedem a carteirinha. Se você não é brasileiro ou não, mas se você não é, te pedem, me dá tua carteirinha. Não, você não é da cidade, aqui você não pode entrar. Maluco, eu vou falar um negócio assim, ó. Tá, vou negar um negócio aqui. Se isso acontecer, se um chinês for num hospital com RG de chinês dele, assim, com uma situação grave, e acontecer alguma coisa, esse chinês vier a falecer, maluco, o povo vai na internet, os caras queimam tudo, cara. É sério, assim, é um troço... Eu não tô dizendo que não possa acontecer. Pode ser que, como as cidades elas têm muita autonomia, pode ser que isso aconteça quando tu pega uma pessoa que é muito Caxias, muito burocrática e você não é daqui, sabe? Mas, de novo, os caras que trabalhavam comigo, que tinham um Hukou de outra cidade, eles iam no hospital na minha cidade, cara. Então, assim, pode. Isso não é uma restrição mais. Pode acontecer o seguinte.
em cidades muito grandes, evitar que muita gente vá para hospitais dessas cidades. Deve ter alguma coisa dessa forma, tá? Deve ter. Mas como eu falei, se algum chinês for num hospital e de repente aconteceu alguma coisa, como teve uma vez durante a Covid teve uma mulher grávida que tentou entrar num hospital e o hospital não deixou ela entrar porque ela não tinha um teste de Covid nas últimas 24 horas. Aí eu não me recordo agora se ela veio a falecer ou se o bebê veio a falecer na escada do hospital. Maluco, foi todo mundo pro saco no hospital. Todo mundo demitido, gente processada, e os caras do hospital têm que pagar indenização gigante. Por quê? Porque a gente hoje tem celular, tem gente filmando, e filmaram a situação dela, postaram na internet, cambal, a galera foi pra cima do governo. A galera do hospital foi demitida. Simples assim. E pagar a indenização e os caralho pra mulher, né? Porque a mulher, eu não lembro agora se ela faleceu ou se foi o bebê, né? Mas é assim que funciona na China. Então, se acontecer isso aí e o chinês se ferrar, mano, o hospital vai todo mundo pro saco no hospital. E não entra. Pode morrer na porta, mas não entra. Mentira. É o que eu acabei de falar. Né? Então, isso faz com que na China o desenvolvimento ele é controlado e progressivo. É, assim, o meu problema é esses caras falar com essas ideias com convicção, né? Não entra, vai morrer e não entra. Até parece, né, cara? Imagina, cara. Teve uma cidade agora, olha só as ideias. Teve uma cidade agora que eu não sei porquê, eu não peguei bem o motivo. O prefeito da cidade mandou trocar as cores de um monte de coisa, tudo para verde. Aí o hospital, a cruz do hospital normalmente é vermelha, né? Porque tem aquela cruzinha da cruz vermelha e tal. Tudo ficou verde, tudo. O governo da província descobriu, uma galera foi demitida só por causa disso. E agora vão ter que pintar tudo das cores originais de novo, né? As pessoas foram demitidas, cara. Demitidas. Imagina se uma pessoa, se um chinês morre, cara. Esse cara... Esse é o problema de quem vem visitar a China, pega um monte de informação e volta pro Brasil falando como se, né, tivesse uma vivência aqui, né? É isso aí, né, cara? A única coisa boa é que esse cara fica me dando conteúdo quase toda semana.